Aula 4, disciplina Português, quinto ano A. Data: 19/6/2020. Centro Educativo Municipal, desembargador Dr. Antônio de Freitas Rezende, professor Erismar Souza. Gramática, pronome pessoal, ortografia, acentuação de palavras monossílabas, oxítonas e paroxítonas. Nessa videoaula, nós traremos a correção das atividades que foram passadas para vocês responderem na videoaula anterior. Então, vamos lá. Gramática, pronome pessoal, correção, para falar e escrever melhor. Gramática, pronome pessoal. Aqui tem um pequeno texto, não é isso? Que nós, inclusive lemos na aula anterior. É isso, eu li para vocês, vocês devem ter lido também na casa de vocês, porque esses textos, justamente quando a gente vai responder questões, a gente sempre tem que ler. E aqui, nós temos os pronomes que estão destacados em negrito. Só para a gente prestar logo atenção que nós vamos precisar usar ele. Esses são os pronomes que estão destacados. Ele, que aparece 3 vezes, e o pronome ela. Então, vamos lá para a primeira pergunta aqui na letra A da primeira questão. Você sabe o que é cacheta e mutuca? Para quem não sabe o que é cacheta, quando a gente não conhece uma palavra, onde a gente deve pesquisar? Um dicionário, não é isso? Nesse ano nós nem chegamos a utilizar um dicionário, muitas vezes, porque eu costumo usar bastante nas minhas aulas, mas a gente teve pouquinho tempo, não é isso? A gente sabe que não chegou nem a concluir todas as avaliações, certo? Mas eu costumo usar bastante o dicionário. Infelizmente não deu, mas quem tiver em casa, quem não tiver, a gente sabe que existe dicionário também na internet, não é isso? Existe a internet para poder tirar algumas dúvidas. E o que é que significa cacheta? É madeira da árvore de mesmo nome, ou seja, quando se retira uma madeira, um pedaço de madeira de uma árvore chamada cacheta, ela é chamada de cacheta. E mutuca deve ser mais conhecido por vocês, não é isso? Quem vai muito na zona rural, que a gente chama de interior, né? Porque a gente sabe que lá tem bastante esses insetos, devido ao mato, é isso, uma região mais fechada, e também próximo de rios. É um inseto que tem uma picada bem dolorida, geralmente fica meio vermelho, inchado no local onde ele acaba picando. Letra B. A quem ou a que se refere cada um dos pronomes destacados no texto? O pronome ele refere-se a Cleiton. E o pronome ela refere-se a coisa que parecia espingarda. Olha só como vocês podem observar. Ali tem assim, ele adora pegar cacheta e construir coisas. Quem é que adora fazer isso? Não é isso? Ele quem? O Cleiton. A gente não está falando dele? E quando diz, ela faz tanto, mas tanto barulho que todas as mutucas vão fugir apavoradas e nunca mais voltarão. Ela quem que a gente está se referindo? Uma coisa que parecia espingarda, não é isso? Quem colocou a espingarda também está correto, já que ele queria dizer que ela era uma espingarda, não é isso? Agora vamos para o próximo slide. Letra C, continuando aí da primeira questão, que a gente sabe que isso é da página 44, não é isso? Eu deixei as páginas para vocês fazerem, então vocês sabem, para vocês fazerem, então vocês sabem que é da página 44. Na letra C, copie a segunda frase do texto, substituindo o pronome pelo substantivo a que se refere. Aí qual é a segunda frase? É essa aqui, ó. Lá no texto ela está escrita: ele adora pegar cacheta e construir coisas. Rabeca, viola, tambor e até pandeiro ele faz. Então nós substituímos, em vez de colocar o pronome ele que aparece lá, nós colocamos Cleiton, que é o substantivo a que se refere. Vamos voltar lá para outra página para vocês verem. Ó, a segunda frase é essa, bem aqui, ó. Ele adora pegar, continuando aqui, cacheta e construir, até pandeiro ele faz. Então, nós substituímos pronomes ele por substantivos. E o substantivo que se refere aqui, na verdade, é Cleiton. Quem colocou desse jeito, coloque certinho. Quem não colocou, faça a correção. Na sua opinião, para que servem os pronomes? Olha só, se está falando na sua opinião, é porque é uma resposta
pessoal. Cada um coloca as suas. Se vocês colocaram de uma maneira que não foi muito correta, não foi nesse sentido, ok? Vocês podem dar uma corrigida, mas não precisa ser totalmente certinho não, porque já que é pessoal, era o que vocês imaginaram no momento. Mas tá aqui uma sugestão que vai nessa linha correta do que a gente queria dizer. Então, para que serve os pronomes? Para retomar ou substituir um substantivo, evitando sua repetição. Até falei isso na aula anterior, na videoaula anterior a gente falou sobre isso. Aí nós temos aqui um quadrinho verde, que fala sobre pronome pessoal, que é a classe de palavra usada no lugar de um substantivo. Aí tá até praticamente a resposta aí da letra D. E tem um exemplo. Cleiton adora construir coisas. Aí foi substituído. No lugar do substantivo Cleiton, eu usei o pronome pessoal ele, que se refere a Cleiton. Ele adora construir coisas. A mesma frase, mas eu substituí o pronome, não é isso? Substituí um pronome no lugar do substantivo. E nós temos aqui os pronomes pessoais de primeira pessoa, segunda e terceira. Certo? Que vocês já devem ter lido também. Então, nós vamos passar adiante. Temos a segunda questão, em que eu pedi: circule os pronomes pessoais das frases abaixo. Aí tem letra A. Gulliver se assustou com o rei em sua barriga. Então, o pronome pessoal aí é se. Quando vocês tiverem dúvida de onde estão os pronomes, vocês podem estudar daquele quadrinho verde aí do slide anterior que nós acabamos de ver, certo? Da página anterior. Então, o pronome que aparece aqui é o se, com SE, ok? A gente lê se como se fosse um I, mas é um S e um E. Letra B. Eu me considero uma pessoa simples. Tá circulado aí o me, não é isso? Mas o eu, será que não é pronome também? Também é, não tá circulado aí, mas o eu também é pronome pessoal, tá bom, gente? Então, vocês circulem eu e me. Aqui foi circulado só o me, mas o eu também é. Letra C. Suzy foi indelicada contigo. Qual é o substantivo? O pronome que está substituindo aí um substantivo, né? E nesse caso aí, nós usamos o pronome contigo. Letra D. Todos eles foram gentis comigo. Eles e comigo são os dois pronomes que aparecem na letra D. Quando vocês tiverem dúvida, voltem àquele quadrinho verde, leiam e releiam que vocês precisam aprender todos aqueles pronomes pessoais. Terceira questão. Sublinhe os pronomes pessoais das frases abaixo. Depois escreva a que pessoas gramaticais esses pronomes correspondem. Ou seja, se ele é da primeira pessoa do singular, se é da segunda, da terceira, do singular ou do plural. Aí na letra A. Dei-lhe um presente ontem. O pronome que aparece aí é o lhe. Depois de dei, tem o lhe. Tem lá naquele quadrinho verde, ok? E ele pertence a que pessoa? Terceira pessoa do singular. Era assim que vocês deveriam ter colocado. Quem colocou, coloca um certinho do lado. Quem errou, faça a correção agora. Letra B. Zezo vai conosco ao zoo, ou seja, ao zoológico. Qual é o pronome que tem aí? Conosco. E ele pertence a que pessoa? Primeira pessoa do plural. C. Coube a mim fazer o bolo. Mim é o pronome pessoal que aparece aí. Qual é a pessoa que ele faz parte? Que ele pertence? Primeira pessoa do singular. Letra D. Vamos nos unir contra a violência. O pronome que aparece aí é nos, que é um N, um O e um S. A gente lê nos. Qual é a pessoa gramatical que ele pertence, que corresponde? Primeira pessoa do plural. Vocês poderiam ter conferido isso naquele mesmo quadrinho verde. Tá vendo como ele é importante? Letra E. Eles romperam o noivado. Eles é o pronome que aparece aí nessa frase. Então, vocês vão sublinhar eles. E ele pertence à terceira pessoa do plural. Letra F. Laura gosta de ti. Ti é o pronome pessoal que aparece aí, nessa frase. E ele corresponde à segunda pessoa do singular.
Agora nós iremos para a próxima questão. Quarta questão. Ainda fazendo a correção de pronome pessoal. Leia. Era uma vez um menino que tinha duas irmãs. Elas dormiam num quarto e ele noutro. Essas crianças ficavam muito em casa e quase não tinham amigos. Só na escola. Então as meninas se trancavam no quarto delas para brincar de casinha. Uma era a mãe e a outra a filha. Ou então a outra era a mãe e a uma o marido. De vez em quando elas convidavam o irmão para ser filho ou marido, mas ele não gostava muito. Flávio Souza. Escreva a quem se refere cada um dos pronomes destacados. Nós vimos que tem 4 pronomes aí destacados, né? Tem elas aqui, ele, aparece elas novamente e ele. E nós vamos dizer ao que cada um deles se refere. Esse primeiro elas se refere a quem? As duas irmãs, quando diz, ó. Era uma vez um menino e tinha duas irmãs. Elas dormiam num quarto. Elas quem? As irmãs. Tá aqui a resposta, ó. Elas, duas irmãs. Quem colocou assim, põe um certinho do lado. Quem não colocou, faça a correção agora. Depois dela, nós temos o pronome ele destacado. Ele quem? Quem era ele que dormia no outro quarto? Um menino, não é isso? Então, esse outro ele é um menino. Aí temos elas novamente. Quem são elas? As meninas de novo. E ele no final, que não gostava muito, quem era ele? O irmão. É muito facinho, viu? Mas quem não acertou, pode fazer a correção agora. Agora nós vamos para a correção da página 46. Acentuação de palavras. Ortografia. Acentuação de palavras monossílabas, oxítonas e proparoxítonas. Apenas a ponte em que todas as palavras devem ser acentuadas leva o menino a outra margem do rio. Qual é ela? Gente, a segunda ponte. É essa aqui, ó. Nela, todas as palavras recebem acento. Bambu. Bambu não tem acento. Médico deveria ter acento, ok? Mas bambu já não tem. Guarani não tem acento. Sol não tem acento. Olá tem acento, mas não foi colocado aí, mas deveria ter acento. Café também e saci. Era vocês que tinham que colocar o acento. Mas vocês viram que não são todas as palavras que tem, não é isso? Então, aqui vocês iam colocar em médico, iam colocar em olá, café e só. Já nessa segunda, vocês podem observar aí que já está até colocado, ó. Robô tem acento circunflexo no último O. Convés tem acento agudo no E. Cipó tem acento agudo no O. Sofá tem acento agudo no A. Vinténs tem acento agudo no E. Purê tem acento circunflexo no E. E sábado tem acento circunflexo no primeiro A. Então, era essa ponte. Não é isso? Qual é ela a ponte? Aí vocês vão marcar um X nessa segunda ponte. Certinho? Vamos agora para a próxima questão. Segunda questão, ainda sobre acentuação de palavras. Leia esta resenha. Dudu do Cavaco convida. É o CD de estreia de Eduardo Gontijo e também o primeiro álbum completo lançado por um músico com síndrome de Down no Brasil. O CD poderá ser encontrado nas palestras e shows de Dudu do Cavaco e do seu irmão e parceiro Leonardo Gontijo, a partir de 20 de novembro. Circule as palavras proparoxítonas, sublinhe com um traço as monossílabas tônicas e com 2 traços as oxítonas com acento gráfico. Então, o que são palavras monossílabas tônicas? Olha mais uma vez o quadrinho verde aí ajudando. Está mostrando vários exemplos de monossílabos tônicos, que são palavras, não é isso? Que tem apenas uma sílaba e que são fortes. Geralmente elas vêm acentuadas. E o que são oxítonas? Também tem vários exemplos aí. São palavras em que a última sílaba é a mais forte. Ela não é obrigada a ter acento, mas a maioria tem, tá bom? E as palavras proparoxítonas são as que a antepenúltima sílaba é a mais forte, ou seja, de trás para frente, você contando, é a terceira. Olha só aqui, ó. Primeira é dó, segunda é li e a terceira é sol. Mesmo jeito na outra, ó. Relâmpago. O gó é a última. A segunda de trás para frente é pá e a terceira é lã, que é essa daqui que é a mais forte.
Então, analisando esse quadrinho, dava para vocês responder aqui no texto. Então, vocês deveriam colocar um traço na monossílaba, que é o E, e a palavrinha ser, que são os dois tônicos que tem aí, monossílabos tônicos. E vocês iam sublinhar com dois traços as oxítonas, que são elas também e poderá. E circular as proparoxítonas, são elas músico e síndrome. Ok? Se vocês acertaram, ponham certinho. Se não, vocês confiram mais uma vez e façam a correção. Voltem quantas vezes for necessário nessa videoaula. Vamos para a terceira questão. Leia essas palavras em voz alta. Exército, beleza, vatapá, retângulo, mínimo, enchente, incrível, código, melancia, ângelo, invisível, célula, português, máquina e hipopótamo. Olha, tem até o nome do coleguinha aí da sala de aula, né? O Ângelo. O Ângelo Laércio. Letra A. Copie as palavras oxítonas. Em meio a essas palavras que nós acabamos de ler, vocês vão copiar apenas as oxítonas. Quais delas são oxítonas? Tá aí a resposta. Na letra A. Vatapá e português são apenas essas duas palavras. Se vocês acertaram, coloquem um certinho. Se não, façam a correção agora. B. Agora copiem as palavras proparoxítonas. Olha, as proparoxítonas fica facinho. São as que a antepenúltima sílaba é a mais forte. Aí, nesse caso, todas têm acento, as proparoxítonas. São elas: exército, retângulo, ângelo, mínimo, código, máquina, célula e hipopótamo. Se acertaram, tudo ok. Se erraram ou esqueceram de alguma, façam a correção agora. Deem uma olhadinha aí. Voltem o vídeo se vocês precisarem, que aqui a gente não pode parar muito não, senão vai ficar muito extenso. Quarta questão. Copie as frases substituindo as figuras por palavras. Aí tem: vovó deu um nó no fio de lã. Vocês vão copiar a frase novamente e no lugar do desenho do nó, vocês vão colocar a palavra nó. Olha só como é que escreve nó. Na letra B, da mesma forma. O pedreiro recolheu a terra com a pá. Vocês façam da mesma forma. Copiem a frase e substituam a figura por uma palavra. Letra C. O jogador fez 3 cestas nos minutos finais do jogo. Olha só como escreve a palavra 3. Tenho certeza que todo mundo acertou essa daí, que era muito facinho, né? Quinta questão. Escreva o nome de 5 estados brasileiros que são palavras oxítonas acentuadas. São vários estados brasileiros em que são palavras oxítonas, ou seja, que a última sílaba é a mais forte e tem acento. Só que eu pedi apenas 5, né? Quem colocou mais ou colocou outros diferentes, que não precisa ser só esses daqui não. Tem outros também que não estão aí, viu? Então, coloquei Ceará, olha como Rá é o mais forte, tem acento. Paraná, Na também tem acento e a última. Goiás, também a última sílaba, ou seja, é oxítona. Amapá e Pará. Nós tínhamos também Piauí, que é o nosso estado, em que a última sílaba I é a que tem acento e a mais forte, né? Mas eu coloquei só essas 5, mas quem colocou Piauí ou um outro estado também, em que a última sílaba tem acento, tá correto. Tínhamos também Maranhão, também. Tem vários outros estados. Mas bastam apenas 5. Sexta questão. Escreva o nome de 3 frutas que são palavras oxítonas não acentuadas. O que é oxítona? Quando a última sílaba é a mais forte. Eu falei para vocês agora há pouco que elas não são obrigadas a ter acentos. As proparoxítonas, sim. Mas as oxítonas e os monossílabos tônicos também não são obrigados a ter acento. Uma boa parte tem, mas nem todos. Então, tem algumas sugestões aqui de 3 frutas, mas vocês podem ter colocado alguma outra, mas lembrando, tomando atenção, sempre prestando atenção, que tem que ser a última sílaba mais forte. Eu coloquei caju, caqui e umbu. Tinha também pequi, certo? Tinha cajá. Ah, não, cajá tem acento, então já não poderia, certo? Pequi não tem acento. Então, vamos para a 7ª questão.
Acentue a palavra se necessário. Aí temos algumas palavras aí, vocês vão ver se tem acento. Eu disse necessário até na aula passada, que se tivesse alguma que não precisasse de acento, vocês não iriam colocar, mas aí todas as palavras têm acento. Trânsito, acento circunflexo no tran, no A. Cômodo, acento circunflexo no primeiro O. Acento circunflexo é aquele que lembra o chapeuzinho, que a gente chama chapeuzinho do vovô. Príncipe, acento agudo no primeiro I. Cérebro, acento agudo no primeiro E. Mármore, acento agudo no A. Óculos, acento agudo no primeiro O. Rústico, acento agudo no U. Matemática, acento agudo no segundo A, no MA. Escândalo, acento circunflexo no primeiro A. Pêndulo, acento circunflexo no E. Música, acento agudo no U. Módulo, acento agudo no primeiro O. Tímido, acento agudo no primeiro I. Relâmpago, acento circunflexo no primeiro A. E sábado, acento agudo no primeiro A. E o que foi que você observou nessas palavras? Então, o que a gente observou é que todas essas palavras são proparoxítonas acentuadas, ou seja, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, todas têm que ter acento. Se elas são proparoxítonas, elas são acentuadas. Corrijam aí, se acertou, coloque certinho. Se não, façam a correção. Agora nós iremos para as informações. As atividades deverão ser copiadas e respondidas no caderno, como vocês sempre já estão fazendo. Caprichem na letra para que sejam compreendidas. Evitem acumular atividades. Use o livro didático de português como suporte da página 44 a 47. Pois a nossa aula de língua portuguesa vai encerrando por aqui. Espero que todos tenham acertado bastante questões, que eu sei que vocês são muito espertos, que vocês estão aí fazendo as atividades tudo direitinho, certo? Até a próxima videoaula. Não teremos atividade hoje de língua portuguesa, pois nós teremos algumas de matemática e já temos outras atividades para corrigir na terça-feira, então para não acumular muitas atividades, então não teremos. Hoje era somente a correção, já ficou até um pouquinho extenso, certo? Então finalizamos por aqui.